Bom dia, irmãos. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos. Gostaria de ler o Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A esse Deus bendito que nós vamos adorar nessa manhã de domingo. Eu quero convidá-lo a essa primeira oração para que juntos estejamos colocando o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser em estado de adoração, com uma disposição completa de adorar ao Senhor nessa manhã, em dedicação total a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, a Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és grandioso, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Receba, ó Deus, o nosso louvor nessa manhã de domingo, ó Pai. Queremos Te exaltar. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar juntos com o Ministério de Louvor da nossa igreja, o hino Crer e Observar. Então vamos louvar o Senhor com esse hino. Jesus confia, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé semeador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Lógico que para haver obediência é preciso conhecer a palavra do Senhor, conhecer a vontade do Senhor, não é?
o apóstolo João fala que nós amamos a Jesus se guardamos os seus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, esse é o princípio. Nós estudamos a palavra do Senhor, nos preocupamos em estudar a Bíblia, porque queremos obedecer mais ao Senhor. Quero orar mais uma vez com vocês, irmãos, e lembrar nessa oração da irmã Dilma, que fez aniversário no dia 23, que Deus esteja abençoando a sua vida, e do Luiz Felipe, que está fazendo aniversário hoje. Que o Senhor o abençoe, guarde, esteja conduzindo e mostrando cada vez mais a sua vontade para a vida dele e também ajudando-o a ter um coração obediente ao Senhor. Vou orar também, irmãos, pela vida daqueles irmãos que dedicaram seus dízimos e suas ofertas. Está havendo um clamor das juntas missionárias em prol dos nossos missionários. Muitas igrejas, muitos mantenedores que ajudavam no sustento dos missionários nos campos estão com dificuldade de manter a sua ajuda, o seu sustento. E por isso as juntas missionárias estão clamando para que as igrejas se levantem em ofertas específicas, em sustento, em adoção de missionários. Vamos orar por isso também, para que o Senhor Jesus possa abençoar os nossos missionários. Imagine que você na sua casa passando dificuldade, mas imagine numa região diferente do país, longe do contato da sua igreja, dos seus familiares, até em outro lugar do mundo, a situação de desafio que estão vivendo nesse momento. Então vamos orar, irmãos, pelos missionários também, e vamos agradecer a Deus pela vida daqueles que fielmente, continuamente, dedicam seus dízimos e as suas ofertas para o sustento da obra do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus. Obrigado por essas vidas que aniversariam. Obrigado, ó Deus, pela vida da Dilma e do Luiz Felipe, ó Pai. O que nós pedimos, ó Deus, é que Tu continues a abençoá-los, dirigindo. Tome-os, ó Pai, em Tuas poderosas mãos. Que eles possam ser guiados pela Tua mão poderosa, sim, mas pela Tua mão misericordiosa, ó Pai. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, ó Pai. Ajude-os a identificarem sempre o Teu desejo para a vida deles, ó Pai, e ajude-os, ó Deus, na obediência e na fidelidade a essa verdade, a esse desejo Teu, os propósitos que tens para a vida deles. Ó Pai, ajude-os, abençoe-os, ó Pai, e também, ó Deus, aqueles irmãos que fielmente, continuamente têm dedicado seus dízimos e suas ofertas a Deus para o sustento da Tua obra. A obra não para. Estamos isolados, sim, mas os serviços da igreja continuam, ó Pai. As atividades da igreja continuam. Nós precisamos, ó Pai, entender que a forma que Tu usas para o sustento da Tua obra, mas também para o avanço do Evangelho, vem através da contribuição que os membros da igreja fazem de forma regular. Também, ó Deus, nós clamamos pelos missionários espalhados pelo nosso país, mas também pelo mundo afora. Senhor Jesus, que o sustento não falte, que a Tua graça seja abundante sobre a vida deles. Venha cuidar dessas vidas, ó Pai, dando o sustento adequado. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, mais uma vez, um cântico de louvor ao nosso Deus, conduzido
pelo ministério de louvor da nossa igreja. Vamos louvar ao Senhor juntos. Como é bom viver debaixo dessa doce presença do Espírito Santo. Como é bom ter essa companhia constante dessa presença doce do Espírito Santo em nossas vidas. Isso nos fortalece. É isso que nos fortalece. É isso que nos traz firmeza, essa ação poderosa, doce, constante do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vamos iniciar, então, irmãos, nosso estudo bíblico dessa manhã, continuando naquele tema. Nós estudamos um elemento dentro dessa missão que nós temos de sermos instrumentos nas mãos do Redentor. Nós vimos um primeiro elemento, que foi o elemento do amor, essa função importante ao buscarmos ajudar as outras pessoas. Mas nós estamos vendo um outro elemento, que é o elemento conhecer. Por isso você tem aí, conhecendo as pessoas. Nós precisamos entender que para sermos
instrumentos eficazes nas mãos do Redentor, nós precisamos conhecer as pessoas que estão sendo alcançadas. Lembram-se que, enquanto somos transformados, Deus vai nos usando como instrumentos para ajudar na transformação dos outros. Nesse processo de transformação, conhecer é fundamental. Vamos ver o que nós já vimos. Está aí na sua tela seguinte, o que nós já vimos. Em primeiro lugar, você tem romper com o habitual. Se você se lembra bem, no domingo passado, pela manhã, nós falamos sobre o que significa isso, romper com o habitual. Romper com o habitual é você simplesmente deixar de fazer aquelas perguntas corriqueiras sem querer se aprofundar no relacionamento. Lembram-se que eu levantei até aquela suposição daquilo que nós normalmente fazemos, que quando perguntamos para alguém, está tudo bem? Mesmo que a pessoa às vezes esteja passando uma crise profunda, ela diz, está tudo bem, e você? Como é que você está? Então, romper com o habitual é querer realmente se aprofundar, buscar saber mais, entender o que a pessoa está passando, e, despender um pouco mais de tempo para ouvir aquela pessoa. Então, isso é romper com o habitual. Em segundo lugar, nós vimos que Cristo deu esse exemplo, Cristo como coletor de dados. Nós lemos o texto de Hebreus, que fala que Cristo veio até nós, se fez carne, sofreu as nossas dores. Então, Cristo entende aquilo que nós sofremos. E Ele veio entre nós. Ele entende a nossa natureza, porque Ele coletou esses dados importantes sobre quem somos nós. O que nós passamos, o que nós sofremos em nossas tentações, e Cristo entendeu isso. Lembram-se que eu falei de que, embora fosse perfeito, ele é perfeito, era perfeito, antes de se tornar homem, continuou a ser perfeito enquanto humano aqui na Terra, e continua a ser perfeito, e continuará a ser perfeito por toda a eternidade. Mas até mesmo por causa dessa perfeição, pela resistência às tentações, por não se dobrar às tentações, Cristo sofreu um maior peso, uma maior ação, um maior ataque das tentações do inimigo sobre a sua vida. Então ele resistiu até o fim. Então ele entende aquilo que nós passamos. Cristo foi um excelente coletor de dados. Ele sabe aquilo que nós sofremos, porque ele conhece de perto, por experiência, tudo aquilo que nós vivenciamos. E uma terceira coisa que nós vimos é o problema de suposições. Então, irmãos, nesse nosso ministério pessoal, nós devemos evitar as suposições. O problema da suposição é que nós criamos uma imagem das pessoas em nossa mente que nem sempre corresponde ao real. Nós supomos algumas coisas e criamos algumas ideias, fazemos algumas ideias a respeito da vida das pessoas, a respeito da compreensão que essas pessoas têm dos fatos, a respeito até mesmo daquilo que nós queremos transmitir, de tal forma que nós podemos dificultar o nosso ministério pessoal com isso, o não entendermos na realidade
o que aquela pessoa pensa, o que está no coração dela, qual é a visão que ela tem, qual é o tipo de vida que ela leva, qual a sua compreensão a respeito das Escrituras. Então, fazer suposições é uma coisa muito complicada. Por exemplo, se você vai fazer uma suposição se você fazer um aconselhamento para alguém, e essa pessoa está trazendo para você um conflito familiar. Se você simplesmente tenta aconselhar essa pessoa com a ideia de família que você tem, pode ser que essa pessoa não seja alcançada, porque de repente a concepção de família que essa pessoa tenha não seja a mesma sua concepção. Estão entendendo, irmãos, como é que é importante não ter suposições? Por isso que é importante fazer boas perguntas, para ver, para entender realmente os conceitos, aquilo que a pessoa traz de vida, as concepções que ela tem a respeito da vida, até mesmo a respeito daquilo que a Bíblia ensina. Continuando, então, eu quero iniciar um novo tópico sobre esse assunto de conhecendo as pessoas. E esse tópico fala o seguinte: ter certeza de que suas conclusões estão corretas. Ter certeza de que suas conclusões estão corretas. Então, isso, na realidade, tem muito a ver com o problema das suposições. É importante ter o hábito de fazer 3 coisas para que nós não possamos ser levados pelas nossas suposições. Nós precisamos fazer 3 coisas que são importantes. A primeira delas, irmãos, sempre peça às pessoas que definam seus termos. Isso é o quê? Então, quando alguém vai falar com você, peça para ela explicar o que é isso, quais são os termos. Às vezes, as palavras que nos soam muito familiares podem ter aplicações diferentes na vida das outras pessoas. Eu vou citar um exemplo aqui, e esse exemplo pode servir também para a sequência dos nossos estudos. Se uma mulher chega até você no momento lá de compartilhamento, de ministração pessoal da palavra do Senhor, e ela fala assim: olha, eu tive uma grande briga com o meu marido ontem à noite. Bom, de repente, a concepção, a ideia que ela tem de uma grande briga não é a ideia que você tem de uma grande briga. Por isso é importante perguntar o que ela entende sobre uma grande briga. O que é isso, uma grande briga? Quem sabe uma grande briga no seu conceito seja a pessoa falar um pouco mais asperamente com o cônjuge. Mas, de repente, para aquela mulher, uma grande briga pode ser uma violência física. A casa ser destruída, eles lançarem objetos um contra o outro. Então, essa ideia de entender o que está se falando é muito importante. Por isso, não se deve partir de suposições. Peça às pessoas que definam os seus termos. Uma segunda questão importante, um segundo hábito que devemos desenvolver importante no nosso ministério pessoal: sempre peço às pessoas que esclareçam o que quiseram dizer com exemplos concretos.
extraídos da vida real, dos termos que elas usaram. Irmãos, lembra dessa mulher que nós falamos ainda há pouco? Então, no ministério pessoal, se aquela mulher está falando para mim que ela teve uma grande briga na noite anterior com o marido, primeiro eu quero que ela defina o que é uma grande briga. Em segundo lugar, eu quero que ela mostre, através de um exemplo concreto, algo que realmente aconteceu, o que é realmente essa grande briga. Me esclareça através de algo concreto. Ela me narre, passo a passo, o que aconteceu durante essa grande briga que ela teve. Estou entendendo, irmãos? Essa é a ideia. Então, fale, passo a passo, o que foi que aconteceu. Então, aí nós temos o como aconteceu o fato. Ouvir essa narrativa dos fatos, irmãos, dessa forma, fará com que meu entendimento seja focado no drama e não nas emoções do momento. Então, quero ouvir a narrativa dos fatos conforme eles aconteceram. Lógico que as emoções do momento vão ser narrados nesse instante, mas a narrativa do drama, de forma concreta, clara, real, passo a passo, faz com que o entendimento do que aconteceu, até mesmo das emoções envolvidas no fato, se tornem mais entendidas ou entendidos. Um terceiro hábito importante que se deve fazer é sempre peça às pessoas que expliquem por que reagiram da maneira que reagiram nos exemplos que deram a você. Então aí você tem o porquê. Peça que a pessoa compartilhe suas razões, valores, propósitos e desejos. Por que ela reagiu? Bom, eles tiveram uma grande briga. Como que essa pessoa reagiu? E por que ela reagiu? Quais são os valores? Quais os propósitos que moveram essa pessoa? Quais os desejos que moveram essa pessoa a reagirem da forma como reagiu? Na realidade, o que você está fazendo ao questionar dessa forma, é fazer com que essa pessoa comece a avaliar o que estava por trás das palavras que ela estava proferindo. E você também vai avaliar o que estava por trás das palavras que ela estava proferindo, o que estava por trás das escolhas que ela fez, por que ela fez aquilo que ela fez, não é? Então, fazendo assim, acaba se tirando um pouco o foco da cena, do drama, para a pessoa que está trazendo aquela questão para que você ajude. Então, irmãos, entrar no mundo dela é conhecer o que ela está enfrentando, é ajudar a entender os recursos que Cristo oferece para enfrentar aquela situação específica. Ao você entender bem, perguntando o que aconteceu, através da definição dos termos que ela usa, como aconteceu, através do exemplo concreto, da narrativa passo a passo do que aconteceu, e também através da exposição que ela faz dos seus motivos, propósitos, desejos, das palavras e escolhas que usou, você pode, então, apontar para Cristo e dizer
para ela e ajudá-la a entender os recursos que Cristo oferece naquela situação específica. Porque, na realidade, irmãos, oferecer uma ajuda através do ministério pessoal, ser instrumento redentor de Deus ali, é contextualizar o Evangelho na vida dessa pessoa, não é? Com certeza, essa conversa, esse entendimento de tudo que aconteceu, isso não vai acontecer de forma imediata. Conversas repetidas, pedindo para narrar os fatos, algumas vezes vão dando um esclarecimento melhor para as situações específicas. Por isso que nós precisamos investir tempo. Aqueles 5, 10 minutos que às vezes temos na porta da igreja, ou uma rápida conversa de WhatsApp, e até mesmo de telefone, nem sempre é suficiente para entendermos tudo o que está se passando, e para contextualizarmos, então, de forma específica, os princípios bíblicos na vida daquela pessoa. Então, ter certeza de que suas conclusões estão corretas. Para isso, nós vamos ver na próxima tela a importância de fazer boas perguntas. A importância de fazer boas perguntas. Irmãos, nós não teremos as respostas certas se não fizermos as perguntas certas. Respostas certas nos levam a perguntas certas. Para isso há uma necessidade de minúcia, de detalhamento, e as perguntas vão nos ajudar a encontrar as melhores respostas. Porque muitas vezes as pessoas ficam presas em becos criados pelas próprias perguntas que elas se fazem. Por exemplo, por que Deus não faz nada nessa minha situação, nisso que eu estou passando em minha vida? Esse é um tipo de pergunta que pode levar a pessoa a um beco sem saída. Ela pode levar a pessoa, aliás, uma pergunta que muitas vezes surge de suposições erradas. E isso, logicamente, se uma pergunta surgiu de uma suposição errada, ela não vai ter uma resposta adequada. Isso vai levar a pessoa ao desânimo emocional. Isso vai levar a pessoa a uma confusão teológica. Então, aí na sua tela, você tem o seguinte: quais são as respostas típicas às perguntas erradas de nossos amigos? Muitas pessoas chegam à conclusão de que Deus não as ama, que não é fiel às suas promessas, que tem favoritos, né? Algumas pessoas são mais achegadas a Deus e Deus gosta mais dessas pessoas, que Ele está ausente em tempos de luta, ou que a palavra de Deus não é verdadeira, ou se é verdadeira, não é muito prática. Então, seguindo, quando você traz à vida de uma pessoa perguntas bem construídas, criativas, modeladas pela Bíblia, você faz mais do que conhecer e descobrir onde a mudança é necessária. Você, de fato, ministra àquela pessoa. Então, irmãos, quando eu faço perguntas criativas, mas perguntas bíblicas àquela pessoa, eu já estou ministrando a ela. Não somente quando eu apresento as verdades bíblicas que vão ser aplicadas nas situações específicas, mas também durante essa conversa, quando Deus me usa,
quando o Espírito Santo me direciona e capacita, e eu vou fazendo perguntas importantes, logicamente perguntas que são vindas do próprio Deus e também da minha familiaridade com a palavra do Senhor, isso já é ministração. Eu já estou abençoando essa pessoa com aquilo que Deus quer que eu apresente para ela. Então, em que eu ajudo quando faço perguntas que a pessoa não faria a si mesma. Então, na sua próxima tela, você tem em que eu posso ajudar essa pessoa quando eu faço essas perguntas que eu falei antes, que muitas vezes as pessoas não fariam para si mesmas, até mesmo no momento de crise, no momento que as pessoas estão confusas, às vezes se encontram desorientadas e desanimadas, elas têm dificuldades de fazer essas perguntas para si mesmas. Então, quando eu faço essas perguntas, em que eu posso ajudar? Primeira ajuda, eu ensino essa pessoa a enxergar a si mesma, a enxergar de uma forma mais clara, a ver coisas que a crise faz com que ela não consiga enxergar em si mesma. Quando as minhas perguntas têm esse efeito, estou refletindo o Messias que veio dar vista aos cegos. Eu me lembro que, conversando com uma irmã, ela falou assim: pastor, eu tenho algumas questões na minha vida que me incomodam. Eu falei: o que é, irmã? De vez em quando eu me pergunto se eu sou salva. De vez em quando eu me pergunto se eu sou salva, se eu sou crente mesmo. Aí eu dei um sorrisinho, aí eu falei: glória a Deus, porque a irmã faz esse tipo de pergunta. Que bom! Ela olhou assim: como assim, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Aí eu falei para ela o seguinte: irmã, só faz esse tipo de pergunta quem é crente, quem é salvo. O incrédulo, aquele que não está nem aí para Deus, ele não está preocupado se é salvo ou não, ele não está preocupado se tem fé em Cristo ou não. Agora, aquele que tem fé em Cristo, ele tem esse tipo de preocupação. Então, essa indagação que está surgindo no seu coração é motivado pela sua crença que você tem em Cristo. Ela assentiu, entendeu. Então, irmãos, às vezes nós precisamos ajudar as pessoas nas dificuldades de entender, de olhar para si mesma e entender alguns aspectos do seu próprio coração. Uma segunda ajuda que nós damos às pessoas quando fazemos boas perguntas a ela é que nós ajudamos as pessoas a começarem a ver como as Escrituras explicam a vida. Quando eu faço boas perguntas às pessoas, eu ajudo as pessoas a começarem a ver como as Escrituras explicam a vida. Quando faço isso, estou refletindo o próprio Cristo, que ensinou as pessoas aquilo que jamais tinha sido ensinado para elas antes. Quando faço essas perguntas, esse efeito ajuda as pessoas a ouvirem e a entenderem a palavra do Senhor. Quando eu faço boas perguntas, eu acabo despertando no coração delas o entendimento da necessidade e da importância da palavra de Deus na vida delas. Estarei ensinando às pessoas as palavras de Cristo
da mesma forma como Cristo ensinou as suas palavras quando esteve aqui na terra. Em terceiro lugar, quando eu faço boas perguntas, eu ajudo no convencimento do coração e a que cheguem a níveis novos de arrependimentos. Eu ajudo a pessoa, quando faço boas perguntas, a entender aquilo que precisa mudar e a necessidade de arrependimento. Irmãos, quando eu faço isso, estou sendo um bom embaixador de Cristo, porque eu estou refletindo aquilo que o Messias fez ao enviar o Espírito Santo para convencer os homens dos seus pecados. Então, boas perguntas ajudam as pessoas a entenderem a sua situação pecaminosa, aquilo que precisam mudar, precisa de conversão. Em quarto lugar, quando eu faço boas perguntas, eu ajudo a ver que a Bíblia realmente fala as questões mais profundas de sua experiência. Isso faz com que a pessoa tenha desejo de se alimentar da palavra de maneiras novas. Quando eu faço boa pergunta, eu provoco nessas pessoas esse desejo de buscar o alimento da palavra, o alimento na palavra e da palavra de Deus. Fazendo isso, eu estou refletindo o Messias, que é o pão do céu, que alimenta seu povo. Como fazer boas perguntas ajuda as pessoas a enxergarem a si mesmas, a começarem a ver como as Escrituras explicam a vida, a se convencerem da necessidade de conversão, de novos arrependimentos, e também a buscarem a Bíblia para encontrarem as respostas às questões mais profundas de sua experiência. Nesse livro que nós estamos estudando, Instrumentos nas Mãos do Redentor, louva a Deus que alguns irmãos da igreja já estão lendo esse livro, inclusive a irmã Elisete compartilhou que terminou de ler esse livro essa semana. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Num dos momentos, o pastor Paul David Tripp narra um episódio que aconteceu com ele e seu irmão, pastor Ted Tripp, aquele que escreveu um livro Pastoreando o Coração das Crianças, dois pastores abençoados, muito envolvidos no ministério de aconselhamento. Ele conta que os dois estavam vindo de uma conferência que falava sobre relação conjugal, aconselhamento familiar, e eles estavam numa estrada a 100 por hora, e o pastor Ted Tripp virou para ele, pastor Paul, e disse o seguinte: Paul, estou pensando aqui, está na hora de nós aplicarmos aquilo que nós temos ensinado, colocar na prática tantos princípios bíblicos que nós conhecemos. E ele começou fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta que ele fez é: como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? Lembrando que o nome da esposa do pastor Paul David Tripp é Luella, com 2 L's, não é? Como é que está o seu relacionamento conjugal com a Luella? E o pastor Paul narra que, conforme o pastor Ted Tripp estava fazendo as perguntas, levantou algumas questões, ele começou a perceber que precisava mudar muitas coisas na sua vida.
ele se lembrou que uma vez estava numa discussão com a sua esposa, Luela, e ele falou para ela assim: você não sabe, você deve saber que 95% das mulheres de nossa igreja gostariam de ter um marido igual a mim. Aí a Luela falou assim: então eu devo estar dentro dos 5% restantes. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa braba, né? Ouvir isso da sua própria esposa, ele pastor da igreja, conferencista. Então ele caiu em si. E as perguntas que aquele pastor fez, irmão dele, ajudaram nesse arrependimento, nessa nova compreensão das verdades de Deus. E ele falou quando chegou em casa, ele chamou a esposa no canto, falou: Luela, eu preciso conversar contigo. E ele teve uma conversa de tal forma que ele nunca teve na vida, confessando os seus pecados, ouvindo dela algumas coisas, se arrependendo e pedindo perdão dela, dessas questões tantas que ele tinha para resolver. Irmãos, como que boas perguntas ajudam no entendimento, a esclarecer a nossa mente, a enxergarmos coisas que por nós mesmos, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar. Eu quero ajudá-los um pouco mais sobre essa questão de boas perguntas. Algumas perguntas que nós podemos fazer, mas eu vou dar algumas orientações gerais. Talvez não vou dar as perguntas em si. Então, nesse primeiro tópico, eu vou até fazer algumas perguntas para ilustrar, mas nos outros tópicos não vou fazer. Mas como é bom saber o que é uma boa pergunta e o que também não é uma boa pergunta. Então aqui eu vou estudar com os irmãos agora 4 princípios para termos em mente na hora de fazermos boas perguntas. 4 coisas que nós precisamos ter em mente, ok? O primeiro princípio que você tem aí: sempre faça perguntas abertas, que possam ser respondidas com um sim ou um não. Se você faz uma pergunta assim: você é uma boa esposa? A pessoa vai dizer: sim. Lembra daquela senhora que falou da briga que teve com o marido? Então, fazer essas perguntas que se respondem somente com um sim ou não, não vai te ajudar a compreender a extensão e a realidade dos fatos. Lembram-se que antes nós falamos sobre o que, o como, né? Por quê? Então, essas perguntas envolvem isso. A gente vai ver um pouco mais detalhadamente isso à frente, não é? Eu vou dar algumas sugestões de perguntas abertas, de perguntas que não se responde somente com sim ou não. Pode colocar aí, pode encher a tela aí, João, por favor. O que você viu nesta pessoa para querer se casar com ela? Observe que essa é uma pergunta aberta. É uma pergunta que não se responde com sim ou não. Isso vai ajudar a pessoa a falar, a abrir o coração, a expressar um pouco mais, né, aquilo que está passando na sua mente, no seu coração. Mas uma segunda pergunta: quais eram os seus alvos para o casamento quando você estava noiva? Na noite aí, tá noite aí, deve estar, né? É noiva. Quais eram os seus alvos para o casamento quando você estava noiva? O que o deixa, ou que a deixa
Aí, se for um homem que está pedindo ajuda, é claro que o deixa triste em seu casamento. O pastor Paul Tripp, antes de narrar isso aqui, ele fala um acontecimento de, de aconselhamento que aconteceu com ele, que um marido o telefonou pedindo ajuda e pedindo socorro para o casamento. Ele fala que aquilo surpreendeu, porque, via de regra, são as mulheres que pedem ajuda. Isso é fato, irmão, isso é fato. Os homens são mais orgulhosos. Eles estão vendo o casamento se despencarem, indo por água abaixo, eles demoram a ir procurar ajuda. As mulheres são mais ágeis nesse sentido. Normalmente, quando os homens vão procurar ajuda ou vão procurar o pastor da sua igreja, é para dizer, para comunicar que está se divorciando. Aí a coisa fica muito mais complicada. Quando você age desde o início, isso ajuda, impede que se chegue a esse ponto. Então, aqui no caso, se referindo ao homem que pede ajuda para o casamento, o que o deixa triste em seu casamento, o que o faz feliz em seu casamento, são perguntas importantes, perguntas abertas. Se pudesse apertar um botão para modificar seu casamento, o que você mudaria? Então, são alguns exemplos somente de perguntas que não se respondem com sim ou com não. Precisa uma descrição um pouco mais, uma descrição um pouco mais detalhada. Então, na hora de fazer perguntas, não faça perguntas que se responda simplesmente com um sim e com um não. Um segundo princípio que você tem aí diz assim: faça perguntas tanto de caráter geral como específico. Perguntas tanto de caráter geral como específico. As perguntas de caráter geral, o primeiro tópico que você tem, o primeiro ponto está assim: as perguntas gerais esquadrinham as várias áreas da vida. As perguntas gerais esquadrinham as várias áreas da vida. Uma ilustração que o pastor Paul Tripp traz é de um senhor que ele denominou José, possivelmente. José não é um nome verdadeiro, mas José era um homem muito conhecido e muito respeitado por todos. A maneira para a qual ele procurava ter respeito em casa, porém, era muito diferente da maneira que ele procurava a respeito das outras pessoas. Em casa, ele era um ditador, um autocrata. Em vez do respeito da sua esposa e dos seus filhos, ele era medo. Eles tinham medo dele. Fora de casa, ele era conhecido como um verdadeiro servo. Se fosse necessário, ele arrancava a própria camisa que estava vestindo para ajudar alguém. As pessoas da igreja que José e Sara, também é um nome fictício para sua esposa, frequentavam, nunca imaginavam, nunca eram capazes de acreditar naquilo que esse senhor fazia com a sua esposa e com os filhos, devido ao comportamento de servo amoroso que ele tinha. Só quando a polícia foi chamada é que Sara conseguiu ter a verdadeira ajuda que precisava há muito tempo. Irmãos, a questão
é que o José em público e o José na vida particular eram as mesmas pessoas. Não eram pessoas completamente diferentes. O seu comportamento nessas duas áreas da vida era motivada pela mesma coisa, a busca por respeito. Entende isso? E você só consegue ter uma visão geral do problema de José, só consegue ter uma visão real, ideal, certa, do problema na vida do José, através de perguntas que vão fazer uma varredura das várias áreas da vida de José. Se você analisar José somente pela sua vida eclesiástica, como ele era na igreja, você vai ter uma ideia. Quantas vezes, irmãos, nas minhas conversas de gabinete, eu sou surpreendido, às vezes favoravelmente e às vezes negativamente, com o conhecimento que passo a ter, ou quando sou informado a respeito do comportamento de algumas pessoas em casa, ou algumas pessoas no trabalho, ou algumas pessoas na escola. Às vezes na igreja é um santarrão, disposto a trabalhar, fazer algumas coisas, mas em casa não é assim. Às vezes na igreja aparenta ser alguma coisa, mas no trabalho as pessoas não conseguem viver junto delas, ou junto dela. Que coisa complicada, né, irmãos? Mas isso tudo tem razões, ou uma razão específica. No caso de José, o que movia José, e você só terá conhecimento disso através de uma análise das várias áreas da vida de José, era a busca por respeito. Aquela atitude autocrática, aquela arbitrária, autoritária que ele tinha em casa, é para ter respeito da esposa e dos filhos. A atitude que ele tinha fora de casa, como uma pessoa que se mostrava bondosa, caridosa, é para ter o respeito das pessoas, só que de uma outra forma. Então, as perguntas gerais podem te ajudar a entender isso. Em segundo lugar, as perguntas gerais ajudam a desvelar temas e padrões. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de permanecer no emprego e uma pessoa que vive constantemente em desavença com o seu filho adolescente. Será que essas questões têm algo em comum? Tem um tema em comum? Tem um padrão se formando? Aí você, quando começa a investigar a vida dessa pessoa, você vai ver que ela tem dificuldade de permanecer no emprego porque ela devido ao mau uso da língua. Aí você, quando vai investigar o relacionamento que essa pessoa tem com o seu filho adolescente, vai observar que lá também no relacionamento ele tem um mau uso da língua. Então existe um padrão se formando aí. E quando você tem uma visão geral sobre as diversas áreas da vida das pessoas, você consegue perceber esses padrões que vão surgindo. Lembrando que padrões são coisas que vão se repetindo na vida de alguém. Então, tenha uma visão mais ampla das pessoas. Não suponha que o problema confessado só exista lá no isolamento, lá na questão do trabalho ou na questão
do relacionamento com o filho adolescente. É preciso, sim, se inteirar da vida das pessoas como um todo. Por isso, perguntas gerais são tremendamente importantes. Mas também temos as perguntas específicas. Aí o terceiro ponto aí. As perguntas específicas investigam intensamente uma área da vida das pessoas. Para José, elas significam estudar arduamente sua constante disposição de servir aos outros. Então, perguntas específicas vão atacar determinada área para que José possa entender o porquê dessa sua necessidade constante de ajudar as pessoas, ou então, numa outra área da sua vida, para que José possa entender o porquê dessa sua atitude ditatorial, autocrática, arbitrária, que ele tem com a esposa e com os filhos. Lógico, irmãos, que essa disposição deve ser motivada pelo amor a Deus, que se expressa no amor aos outros. Será que alguma coisa está controlando o coração de José? O que motiva José a ajudar os outros? Será que é o amor a Deus que faz com que ele faça isso? Será que é o amor realmente aos outros? Então, o propósito das perguntas específicas é revelar as raízes, as causas das atitudes de José. O terceiro princípio, ainda relacionado às boas perguntas, é que lembre que determinados tipos de pergunta revelam determinados tipos de informação. Determinados tipos de pergunta revelam determinados tipos de informação. Existem, basicamente, 5 classes de perguntas. A primeira classe é o que? Essas são as mais básicas. Então a gente pergunta o que você fez. Então vamos pensar lá numa questão conjugal, num conflito conjugal. Aí você pergunta, a pessoa vem, chega para você, falando, eu estou com uma dificuldade no meu casamento. Aí você vai fazer a primeira pergunta, que é, o que aconteceu? O que você fez? Aí a pessoa vai falar assim, pode falar, eu falei com a minha esposa. Aí a segunda classe de perguntas é o como, que vai revelar a forma, a maneira pela qual alguma coisa foi feita. Então, o que você fez? Eu falei com a minha esposa. Aí você vai perguntar, como você falou com ela? Estou entendendo, irmãos? Que é importante isso. Aí ele vai falar que falei de forma dura, de forma ríspida, eu fui grosso com ela, eu fui violento nas minhas palavras. Ele pode dizer isso, se for o caso de conflito conjugal. A terceira classe é o porquê. Essa classe vai revelar o que está no coração dessa pessoa, os propósitos, desejos, os alvos, as motivações do coração. O que você fez? Eu falei com a minha pessoa, com a minha esposa. Como você falou? Eu falei de forma dura, violenta. Aí você me pergunta, por que você falou assim com ela? E a pessoa então vai poder revelar aquilo que está no seu coração, as motivações que estão no seu coração. Uma outra pergunta importante, uma outra classe importante de perguntas é com que frequência e onde aconteceu isso. Você está tentando identificar alguns padrões na vida, algumas repetições na vida da pessoa. Onde aconteceu isso? Se foi desse conflito que eu falei, né, como exemplo, a pessoa pode falar, foi na mesa do jantar.
O jantar é sempre muito difícil, porque ambos estão cansados. Estão observando com que frequência, onde aconteceu. Nós temos filhos pequenos, não é? Os irmãos que tiveram ou têm filhos pequenos sabem como que é estressante, é desgastante. Isso pode levar a um desgaste do relacionamento conjugal. A pessoa pode dizer: as nossas refeições não são nada relaxantes. A refeição noturna parece ser sempre tensa. Então, quando você pergunta onde aconteceu, com que frequência acontece, você está formando um quadro um pouco mais complexo. E a última classe de perguntas que podemos ter aí, irmãos, é o quando acontece essas coisas, né? Isso vai revelar a ordem dos eventos. A pessoa está dizendo: olha, eu gritei com a minha esposa, aliás, eu falei com a minha esposa. Como falou? De forma rude, agressiva. Porque falou? As pessoas vão revelar o motivo do coração. Aonde falou? No jantar, com que frequência? As refeições à noite são sempre muito tensas, não é? Quando no jantar que você falou com ela? Observe que é uma pergunta bem específica. Aí a pessoa, por exemplo, é uma situação hipotética, ela pode dizer assim: olha, no meio daquele caos de cuidar dos filhos pequenos, aquela gritaria, chega em casa, prepara a janta, a minha esposa pega e fala, pergunta para mim, aliás, o marido fala para ela, bem, como é que foi o seu dia? O marido perguntando para a esposa, melhor dizendo, bem, como é que foi o seu dia? E como ela estava irritada pelas situações, de repente ela supõe que o marido está dizendo que o dia dela não foi tão intenso quanto o dia dele. Estão entendendo, irmãos? Quando que ele falou isso? Em que momento do jantar aconteceu aquele episódio de conflito? Eu não sei se eu fui claro aqui na minha explicação. Então, no momento do jantar, no meio do caos, ele pega e pergunta para a esposa, como é que foi o seu dia? E ela fica brava e ela fica irritada. Às vezes até acontece ao contrário, não é? Ela pergunta, bem, como é que foi o seu dia? Mas ela faz essa pergunta irritada. Isso foi motivo de briga porque o marido antes não perguntou como é que foi o dia dela. Estão entendendo, irmãos? Bom, de uma forma ou de outra, o importante é entender o quando da questão. Quando que aconteceu isso? Então, são algumas classes de perguntas que precisamos guardar. O que, como, porquê, com que frequência, onde e como. Um quarto princípio ao fazer perguntas, irmãos, e estamos indo então para a última tela. Faça uma linha de perguntas progressivas. Então, cada resposta deve levar a uma pergunta seguinte. Não são perguntas estanques, são perguntas progressivas. Deve haver uma ordem lógica na fluência dessas perguntas. E essas perguntas devem ser feitas de tal forma a preencherem lacunas nas informações específicas que você está obtendo de determinado fato, de determinada situação. Para encerrar, irmãos, o último tópico dessa manhã,
A importância redentora de boas perguntas. Por meio de nossas perguntas, Cristo transforma as pessoas. É interessante perceber como que Deus já vai trabalhando a mente e os corações nesse tempo em que nós vamos fazendo essas perguntas. Como que eles vão trazendo a compreensão real dos fatos. Como que as pessoas vão entendendo os princípios de verdades bíblicas ali, naquelas situações, como podem ser aplicadas e como podem ser entendidas através da ótica das escrituras, aquelas situações. Por isso, fazer boas perguntas é importante. E os exaustos se tornam fortes na esperança. Os ladrões de glória, isso através de perguntas redentoras, né, irmãos? Os exaustos se tornam fortes na esperança. Os ladrões de glória começam a viver para a glória do Senhor. Aqueles ladrões de glória são aquelas pessoas que querem glória para si mesmas, aquelas pessoas que querem ser o centro, egoístas, egotistas, aqueles que sempre têm razão. São ladrões de glória. Então eles começam a viver para a glória do Senhor. Se estavam exaustas devido às circunstâncias, a frequência constante com que os conflitos surgem, o problema, o sofrimento surge, acabam tendo também esperança. Os que estão centrados em si mesmo são libertos para amarem a Deus e ao próximo. Como boas perguntas são importantes. Se Deus quiser, no domingo que vem, pela manhã, eu espero que ele volte antes, mas se ele não voltar, domingo que vem, pela manhã, estaremos continuando esse nosso estudo. Como é importante conhecer pessoas para sermos os melhores instrumentos de Deus, instrumentos restauradores de Deus na vida de alguém. Quero orar com os irmãos e depois então darei um aviso. Pai, obrigado pela meditação dessa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo exemplo de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores ferramentas tuas para abençoarmos os nossos irmãos durante as nossas ministrações pessoais, os nossos compartilhamentos, os nossos aconselhamentos. Ó Senhor Jesus, venha nos abençoar. Em nome de Ti que nós oramos. Amém. Irmãos, quero lembrar que hoje, às 18 horas, estaremos nos reunindo mais uma vez em culto ao Senhor. Reserve esse horário, vamos estar juntos nesse horário para continuarmos a nossa celebração ao Senhor, a celebração que estamos tendo agora. Vamos continuar no culto às 18 horas. Que Deus te abençoe, um excelente almoço e uma excelente tarde em família. Fonte de vida, de onde eu preciso